Se a sua pose acadêmica não tem esse estilo e originalidade, então você precisa rever os seus conceitos se quiser fazer parte dessa turma. O grupo de pesquisa Cria Ciber faz parte do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG. O grupo Cria Ciber, na verdade, é um diminutivo de Criação e Ciberarte, que é o nome completo do grupo. Ele existe desde 2010 e ele é um grupo de pesquisa universitário que o objetivo principal dele é pesquisar processos criativos artísticos experimentais. Aqui, os estudantes são os artistas e a poética contemporânea abraça todas as mídias. Então eu tenho histórias em quadrinhos, eu tenho animações, eu tenho games, né, no contexto da game art, eu tenho música. Música, artesines coloridas, inteligência artificial, mecantropia. Elementos que integram o projeto do Fredé. O meu projeto de doutorado era para fazer uma websérie sobre um personagem da lenda urbana e rural brasileira chamado Cão Breu, que é o nome da minha banda de rock também, que eu tenho e está em stand-by no momento, mas ela existe, né? É uma lenda também. E aí a gente ia fazer esse projeto. Só que aí veio a pandemia, né? E esse projeto ele ganhou uma nova dimensão. Nascia ali o universo ficcional transmídia, o Mecantropia. Que é a mistura de mecos, de máquina, e antropo, homem, né? Humano. E aí, durante a pandemia, teve essa hiperdependência das tecnologias da nossa sociedade. Todo mundo ficou trancado dentro de casa e teve que se virar para lidar com as tecnologias, porque era era o portal que tinha, né? Para poder social, né? Sociocultural. Imprimir quadrinhos na pele é um dos projetos do pesquisador e tatuador Renan Queiroz. Esse é o Casulovo. Ele é um projeto, né, feito em coautoria com o meu orientador, o Edgar Franco, na qual a gente fez um fanzine de 14 páginas, onde tem 14 ilustrações feitas por mim e por ele, na qual pessoas que estavam frequentando o Festival de Artes aqui em Goiânia se propuseram a ter essas páginas tatuadas no corpo. A linha clara, característica dos quadrinhos europeus, é o foco da pesquisa da Duane. O criador desse estilo é o Hergé, o criador de Tintin, e ele basicamente consolidou a linha clara como estilo. E ela pretende produzir uma dissertação que não vai ter texto, vai ser só uma história em quadrinhos. É um negócio inédito no Brasil, isso não foi feito ainda. O Grimório das Quatro Luas é de autoria da Raquel, que leva no nome a sinergia com o cosmos. Onde eu estudei sobre a presença do sagrado feminino e do feminino nas HQs autorais brasileiras, né, que se chama poético-filosófica, que foi um gênero criado aqui no Brasil. Foi no Cria Ciber que o Eduardo venceu a timidez. Nessa HQ, cujo formato desafia os padrões, partes da narrativa são músicas. Um elemento que está presente nessas duas partes da HQ é um elemento musical. Eu baseei muito de um álbum que tinha saído em 2022, que foi o Dance Fever, da banda Florence and the Machine. E isso saiu bem esse álbum saiu bem na época em que eu estava voltando para a faculdade, em que eu estava voltando a ter essas experiências, então ele foi muito significativo para mim. O projeto Desestruturar representa a paixão da Sam pelos quadrinhos e também pela comunicação. Um gênero transmídia, que significa basicamente que ele é um livro, ele é um quadrinho, é um filme, é qualquer coisa. E as nuances que vêm com a alta e baixa fantasia, que são dois dos termos guarda-chuva que tem dentro da fantasia. Então eu peguei tudo isso e juntei a uma história que eu escrevo desde os meus 13 anos de idade. Imagine encontrar literatura, histórias em quadrinhos, antropologia, realidade virtual, transcendência. Tudo isso em um só grupo. O Cria Ciber, aqui da UFG, explora com muita criatividade esse encontro entre a poesia e as artes visuais. A arte como as pinturas corporais dos povos do Alto Xingu. Com a técnica do carvão sobre o papel, o Marcos retrata o Eriquirape, o dono do mato. Esse desenho aqui é uma das expressões do Eriquirape, né? Já depois de resolvido a forma do desenho. É um trabalho sempre feito muito em diálogo com os povos indígenas, muito em parceria,
de uma aproximação muito autêntica, de convívio com eles mesmos. O Gabriel Billy reúne em uma super HQ nomes da literatura fantástica brasileira. É uma história em quadrinhos com personagens da literatura fantástica brasileira que estão em domínio público. Então são personagens que já tinham um certo poder mágico, alguma coisa assim fantástica, dentro dos originais, né? Originais que têm alguns até mais de 100 anos. E eu reuni esses personagens, montei uma espécie de supergrupo e criei uma história. E tem personagem do Álvares de Azevedo, tem do Machado de Assis. Álvares de Azevedo inspirou o projeto gamer Mulheres na Taverna, da Jéssica, um trabalho que une empoderamento feminino e diversidade. Nesses 14 jogos, 54 personagens eram masculinos, 31 eram mulheres e 5 deles eram pardos e ou negros. Desses todos, apenas 4 personagens femininas eram jogáveis. O restante eram todos homens e nenhum era negro ou pardo. E desses negros ou pardos eram só homens, não tinham mulheres. Então, na minha pesquisa, eu quero trazer mais essa representatividade que as mulheres elas podem ser tanto vilãs quanto heroínas na história, que elas podem ser as protagonistas das suas próprias vidas. Premiado nacionalmente e considerado mestre do quadrinho goiano, Ciber Pajé é criador das HQtronics, além das HQs físicas, como em Oráculos. Eu trago histórias inspiradas, então, em jogos de tarô que eu fiz e em jogos de I Ching, que é um oráculo milenar chinês, um dos oráculos mais antigos da história da humanidade. Então é um exemplo também curioso da exploração dessas possibilidades criativas de processos novos para inventar quadrinhos, nesse caso específico desse trabalho aqui. Mas e o nome Ciber Pajé? De onde vem? Foi um nome que eu me dei a partir de um processo também inspirado no contexto do que a gente chama de magia do caos. Eu criei um sistema mágico transcendente para mim. O objetivo desse sistema é a minha transmutação, é entender os meus problemas como indivíduo. Seria como uma autoterapia. Entender quem eu sou e usar a arte como um método para me transformar, para me relacionar melhor com o mundo e com as pessoas. Transcender, transmutar, transformar. Alguns dos termos que traduzem a existência do grupo CriaCiber.